Irmão, ninguém tem coragem de te dizer, mas eu vou dizer. Você não está ansioso. Você só parou de confiar. E antes que você feche esse vídeo achando que isso é mais um discurso, sabe, vazio sobre ter fé, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te falou. A ansiedade, ela não nasce do nada. Ela cresce num solo específico, sabe? O lugar onde a sua confiança ela foi sufocada. Isso é uma realidade que ninguém pode fugir. Eu aprendi isso, irmão, assim, da maneira mais difícil, sabe? Na marra mesmo. Depois de noites em claro, pensando, assim, muitas coisas de modo acelerado, coração apertado por coisas que eu nem sabia explicar. E se tem algo que eu posso te dizer e te garantir, irmão, é que existe um caminho de volta. E ele começa exatamente agora, nessa conversa, se você decidir ser confrontado. Na minha caminhada com Deus, irmão, uma das descobertas mais poderosas e libertadoras que eu tive foi justamente perceber que o medo do futuro nasce da ilusão de que eu deveria controlar esse futuro. Mas a verdade, irmão, é que quanto mais eu tentava controlar tudo, mais ansioso eu ficava. Sabe por quê? Pare para pensar. Controlar tudo é um fardo que a alma humana não foi feita para carregar. É justamente aqui que entra a questão da confiança. Mas não é esse tipo de confiança de Instagram, sabe? Que a gente posta lá frases bonitas, porém vazias. Eu tô falando daquela confiança que você tem quando você sabe, realmente você sabe, que alguém vai cumprir aquilo que prometeu, mesmo que esteja demorando, sabe? É como uma criança, por exemplo, que dorme no banco de trás do carro porque ela sabe que o pai está dirigindo. Ela tem aquela confiança, ela está despreocupada. Mas e quando parece que Deus, ele sumiu do volante? É justamente essa sensação que às vezes a gente tem. Talvez você esteja exatamente vivendo isso agora. Você ora, espera, tenta crer, mas no fundo você sente que está sozinho, sabe? Parece que Deus, ele se esqueceu ou que você fez algo errado e por isso ele te deixou de lado. Mas veja, irmão, é justamente nesse tipo de vazio que a ansiedade, ela constrói uma casa no nosso coração. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque ela não grita, ela sussurra. Ela chega dizendo assim, sabe? E se não der certo? E se Deus não aparecer? E se você se decepcionar de novo? E se der errado mais uma vez? E aos poucos, irmãos, você vai respirando medo, sabe? Dormindo com incerteza, acordando com aquele aperto no peito. E você vai chamando isso de normal. Mas olha, veja o que Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. O texto sagrado diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você consegue sentir o peso, irmão, dessas palavras. Entenda, irmão, Jesus não está dizendo aqui para você ignorar suas necessidades. Ele está dizendo: o seu pai já sabe o que você precisa. E se o seu pai sabe o que você precisa, você pode descansar. Mas o problema, irmão, o real problema disso aqui é que a gente quer a paz sem abrir mão do controle. A gente quer confiar, sabe, mas exigindo prazos. A gente quer descansar, mas monitorando o relógio de Deus o tempo todo. E é por isso, irmão, é exatamente por isso que a ansiedade, ela cresce dentro da gente. Porque a confiança, ela vai sendo sufocada, sabe, pela pressa, pela dúvida, pelas decepções passadas. E talvez, irmão, até pela vergonha de parecer fraco por não estar bem. Mas deixa eu te contar uma coisa, irmão, que mudou tudo da forma como eu encaro hoje em dia a questão da ansiedade. Porque a ansiedade, ela não é um sinal de fraqueza espiritual, sabe? Na verdade, é um sinal de que você se esqueceu, pelo menos por um momento, quem está cuidando de você. Pelo menos por um momento você esqueceu que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo bem, irmão, esquecer. Mas não fique aí nesse canto, nesse momento. Volte para a confiança. Porque mesmo se o chão tremer, irmãos, mesmo se os planos caírem, mesmo se o céu parecer fechado, o Pai Celestial continua no comando. E Ele não perde o controle de todas as coisas. Mesmo quando você perde a calma, sabe? Mesmo quando a tempestade está grande demais, Ele não perde o controle. A paz que você está procurando não está na solução dos seus problemas. Entenda, Ele está exatamente na presença de quem nunca saiu do seu lado. A gente só consegue encontrar a paz em Deus.
O motivo de eu precisar te contar isso tudo, irmão, é porque hoje talvez seja o dia de você soltar aquilo que tá te consumindo por dentro, sabe? Não porque tudo vai se resolver de imediato, isso é utopia, mas porque você entendeu que você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Existe alguém que vai guerrear as tuas guerras. Isso não muda tudo sobre como você lida com o dia de amanhã, sabe? Isso transforma exatamente como você respira hoje. Foque no hoje. Então faça uma coisa, irmão. Faça por você. Não é por mim, é por você. Para agora e ora como quem entrega, sabe, realmente. E não como quem negocia com Deus. Entregue com sinceridade a Ele. Fale com Ele sem filtros, sem medos. E depois descanse, irmão. Não porque o amanhã vai ser instantaneamente resolvido, sabe? Mas descanse porque quem prometeu vai estar com você até o fim. E isso inclui o amanhã. Irmão, eu não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está comunicando ao teu coração, mas eu te digo, seja um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe esse vídeo, porque alguém precisa hoje ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e eu te espero nos próximos vídeos.